Vamos retomar então o nosso estudo sobre as verdades espirituais que são expostas visivelmente através das coisas criadas. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos para te adorar. Ó Pai, mediante o teu Santo Espírito, em submissão à tua palavra. Pai, te pedimos essa manhã que o Senhor nos dê entendimento para aquilo que veremos, ó Deus, e sabedoria que venha do alto, para vivermos para a tua honra e tua glória. Vivemos pelo propósito pelo qual nós fomos criados por ti. Obrigado pela vida que temos em Cristo Jesus, pela reconciliação que permite com que o Senhor nos ensine pelo teu Santo Espírito. E é o que pedimos essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Lembram desse quadro? Voltando um pouco sobre o tema da vestimenta, e hoje, se Deus permitir, nós vamos terminar esse aspecto. Mas é muito importante nós entendermos a verdade espiritual que está por trás daquilo que foi criado. E estamos vendo que o que foi criado é porque nós nos vestimos. E aqui nós vimos que antes do pecado eles estavam vestidos de luz, mas fisicamente estavam nus. É por isso que eles não se envergonhavam. Deus destaca que a nudez física não os expõe diante de Deus. É a nudez espiritual que os expõe diante de Deus. Portanto, quando eles pecaram, por que Deus falou, mas eu vim procurar e onde vocês estavam? Porque estávamos nus, mas eles não estavam nus, porque eles estavam com folhas de figueiras. Portanto, volto a dizer, o que nos expõe diante de Deus não é a nossa nudez física. O que nos expõe diante de Deus é a nossa nudez espiritual. É que Deus usa as coisas que foram criadas, aquilo que vemos, tocamos, sentimos, para nos explicar verdades espirituais. E eles estavam nus espiritualmente. Por quê? Porque eles foram desligados da luz que os vestia. E lembram da face de Moisés? Era a presença de Deus que os vestia de luz. Quando caímos nas trevas pelo fato de termos sido desligados de Deus pela morte, morte é separação, morte não é extinção, ao estarmos nas trevas longe da luz, ficamos expostos espiritualmente. E qual é a solução de Deus? A solução de Deus foi, primeiro, vesti-los espiritualmente. Vimos isso em Levítico, lembram disso? Depois que o sacrifício do holocausto fosse aceito, é que o sacerdote podia usar o couro que tinha sido tirado. Portanto, primeiro o sacrifício e depois a vestimenta. Primeiro a solução espiritual, depois a solução física. Qualquer semelhança com o novo nascimento não é mera coincidência. Primeiro Deus nos transforma, para depois Deus transformar as nossas atitudes, percebemos? Não é de fora para dentro, o método de Deus sempre é de dentro para fora. Deus cobriu Adão e Eva com o derramamento de sangue, o holocausto foi aceito para expiação, isso nós vimos lá em Levítico 1, lembram disso? Não, né? Veja, depois precisa ler de novo. Levítico capítulo 1 mostrando o quê? Que uma vez que o sacrifício fosse aceito, o corpo poderia vesti-los. Percebemos? E aqui a reconciliação em Cristo Jesus nos dá vestes espirituais, que são aquelas vestes que nós vemos lá em Apocalipse. Lembram disso? Aqueles que estão vestidos. É por isso que, aqui, só um parênteses, aqueles que creem não passarão pelo juízo da tribulação. Por quê? Porque Apocalipse diz que aqueles que habitam sobre a terra nesse momento são aqueles que não se vestiram com as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Ora, é só nós entendermos Gênesis da vestimenta para nós entendermos o que está acontecendo em Apocalipse. Mas isso é um outro estudo. E nos vestir espiritualmente com vestes de salvação. Lembraram disso? Só estamos recordando o fato de sermos cobertos espiritualmente da nossa vergonha diante de Deus. É por isso que não há salvação em nenhum outro.
Porque somente Cristo, pelo sangue, que nós somos vestidos. Como chegar diante de Deus nu, espiritualmente? Se Adão, quando ouviu a voz, caiu fora, e tem pessoas que querem chegar diante de Deus. Não, porque eu vou chegar diante de Deus e vou falar. Você vai falar o quê diante de Deus? Nu. Nós vamos sair correndo pela nossa vergonha. Percebemos a grandiosidade da obra de Cristo, em que faz com que nós pudéssemos orar como nós começamos a orar e falarmos com Deus. Isso é em Cristo que nós fazemos. Longe de Cristo, nós não ousamos a nos referir a Deus. Nós estamos entendendo o que significa. Por isso que no Novo Testamento nós vamos ver muito a palavra em Cristo, nele, por meio dele. Porque sem ele, eu e você estaríamos invariavelmente perdidos, indo para o inferno. Nós estamos entendendo o que significa alguém fora de Cristo. Agora nós vamos ver hoje, recordar o tema da vestimenta quanto à função. Nós vamos olhar a vestimenta quanto à mensagem e nós vamos olhar a vestimenta quanto à forma. Tudo bem? E por isso, eu vou pedir para vocês o terceiro favor do curso. Vocês lembram dos dois primeiros? Claro que não, né? Mas se não lembram do primeiro é porque vocês estão fazendo o favor. Porque lembram do primeiro qual era? Isso mesmo, não guardem nada do que eu disser. Então vocês já estão cumprindo o primeiro favor, já esqueceram, né? Mas anotem, guardem e releiam tudo que nós virmos na palavra. É fundamental. O segundo favor era: acompanhe pela Bíblia. Mesmo que você tenha que desconectar, e você está lendo o contexto antes, depois, fique valendo, né? Porque o Espírito de Deus não fala por meio daquilo que eu estou falando. O Espírito de Deus vai falar com você por meio das Escrituras. Portanto, é o que lemos a respeito de Deus que vai nos transformar. E o terceiro favor que eu peço pelo curso hoje é: nós vamos precisar caminhar juntos. Vocês vão precisar prestar atenção. Dante, mas eu não fiz isso em nenhuma das aulas, mas hoje vai ter que ter uma especial atenção, né? Você vai precisar deixar de pensar no almoço, no que você fez ontem, no que você vai fazer essa semana dos problemas. Vamos juntos. Nós vamos ler alguns textos que nós precisamos concluir juntos. Tudo bem? Veja, olhando para a função da vestimenta, que a função da vestimenta é cobrir a vergonha. E esses textos todos nós já lemos. Veja, quanto a esse tema e todos os outros que nós estamos vendo, vocês estão percebendo que nós estamos passando muito rapidamente. Nós estamos citando algumas questões. Por exemplo, sobre cobertura, tem que parar aqui e entender tudo que era cobertura. Por exemplo, nós não citamos Hebreus 10:4, porque sangue de touros e de bodes não remove pecados. Portanto, até a cruz, os pecados estavam lá, mas eles eram cobertos, mas não tirados, porque o sangue de animais não tem o poder de retirar pecados. É por isso que o Espírito não habitava no Antigo Testamento. Se o Espírito não habitava, tinha que ter profeta. Ah, eu entendi porque tinha que ter profeta. Os falsos e os profetas de Deus. Profeta é porta-voz, é boca de outrem. Mas por que tinha que ter profeta? Porque Deus não podia falar diretamente, porque as pessoas não tinham o Espírito para entender. Por que o Espírito não podia habitar? Porque o pecado não era tirado, era coberto. Deus não habita com o pecado. Entendemos em João 14, quando Jesus fala: se eu não for, ele não virá? Por quê? Porque se Jesus fosse, é que ele iria ser glorificado na cruz, ele ia apresentar para o Pai a conta paga. A conta está paga? Agora vocês podem ser a habitação, a morada que Deus estava fazendo. Entendemos o que significa esse tema, cobertura? Tem muito mais aspectos relacionados a isso. Nós estamos pensando algumas coisas só para nós vermos o visível demonstrando o invisível, né? E aqui eu espero que, com esse nosso introdução de alguns temas, vocês se aprofundem, para que vocês possam, como eu, para que possamos experimentar no dia a dia o que o salmista diz. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Você já teve prazer? Você sabe o que é prazer? Alguma coisa que você gosta muito de fazer, né? Naquele dia que você falou: eu posso escolher o que eu vou fazer na vida, você vai fazer tal coisa, seja jogar bola, seja passear, seja viajar. Então, o salmista diz: eu tenho esse prazer de escolher o que eu vou fazer no meu dia em que eu não tenho nada para fazer, na lei de Deus.
Quando a gente começa a descobrir, essas coisas começam a saltar aos olhos, isso começa a mostrar a razão pela qual eu e você fomos formados, por que eu e você vivemos e para que nós vivemos. Isso é extraordinário. Não é possível que a gente não pense dessa forma. É isso que a Bíblia traz. Então explorem essas coisas, queiram saber. Às vezes eu ouço alguma coisa que eu nunca ouvi falar, eu falei, não é possível. Agora eu quero entender isso no detalhe, eu vou estudar isso aqui, nem que eu fique 3 meses para buscar essa informação. Façam isso, né, para que a gente possa começar a entender o que é ter um prazer absoluto na presença de Deus. É começar a entender todas essas verdades. Tudo bem? Aqui então, por que é que as vestimentas feitas de folha de figueira não atenderam o seu objetivo final? Por quê? Porque ela resolvia um problema. Mas nós temos 2 problemas. Nós temos o problema espiritual e o problema físico. E a vestimenta resolveu um problema? Claro que resolveu, eles foram cobertos fisicamente. Mas o problema não era só esse. O problema era espiritual. Eu comecei a entender algumas coisas que eu estou tentando direcionar na minha vida, a questão física. Mas pode ser que o problema seja espiritual e eu não estou enxergando. Que interessante isso. Percebemos? A folha de figueira não resolvia a cobertura espiritual, até que Deus, pela vestimenta de pele, ofereceu o sacrifício de holocausto, aceitou o sacrifício, né? E o homem foi aceito. Vimos isso. Depois vocês voltem com os textos, leiam esses textos abaixo aqui. Isaías 61, 10, Deus nos vestiu com vestes de salvação. Deus veste Adão e Eva fisicamente para mostrar para eles que espiritualmente eles estavam cobertos. Tudo bem? Vamos agora, e aqui nós paramos aqui. Vocês viram que a recapitulação foi rápida hoje, né? É que nós temos que caminhar bastante hoje. Vamos lá. Paramos aqui. Agora nós vamos ver a vestimenta como mensagem. Enquanto que a função era cobrir a vergonha física e espiritual, agora a vestimenta traz uma mensagem. E a mensagem da vestimenta é arrependimento. É apontar o pecado. Vejam lá, João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 5, vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 5. Quem era João Batista? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Depois vejam crônicas lá para saber o turno que ele estava aqui quando o anjo apareceu para ele. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Vejam, quem era então João Batista? João Batista era filho de Zacarias. Quem era Zacarias? Zacarias era sacerdote da tribo de Levi. Tinha um turno para que ele pudesse oficiar no templo, no tabernáculo e no templo, né? E vejam, e como é que devia ser o procedimento dos sacerdotes? Os sacerdotes tinham vestes específicas para vestir. O sacerdote não fazia o que queria, do jeito que queria, da forma como queria. Tinha a forma de se vestir. E aí está lá em Êxodo capítulo 28. Tinha o alimento que eles deveriam comer. Está lá em Levítico 2, de 1 a 3. Ou seja, havia um regramento para o sacerdote. E João Batista deveria seguir isso. Mas abram para Mateus capítulo 3. Abram lá, por favor, Mateus capítulo 3, versículo 1. E vejam aqui a referência a João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Atenção. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Desculpem. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos
de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Veja, João Batista veio com um ministério, veio com uma mensagem a ser trazida. E era uma mensagem em que antes de Deus destacar o que estava sendo dito, Deus destacou a forma com que as pessoas observariam ele para a mensagem que está sendo dita. E qual que era a forma? Ele estava se vestindo de pele de camelo. E é interessante que lá em Levítico 11:4 diz que o camelo é um animal imundo. E se alimentava de gafanhoto e mel. Mas aqui é uma referência muito interessante. Abram para João capítulo 1, por favor. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 19. Diz assim, quando ele começou a falar, foram perguntar, quem ele era. Versículo 19 diz, este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem é, pois? És tu Elias? Por quê essa identificação primeira com Elias? Por causa de... Eles conheciam a profecia de Malaquias 4. Abram lá Malaquias capítulo 4. E a primeira referência que eles fizeram foi essa profecia, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Por que és tu Elias? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui, por exemplo, aqui nós temos que parar para estudar. Não dá, não vamos fazer isso. Mas espera aí, antes que venha o terrível dia do Senhor? Por quê? Mas Jesus não veio salvar? Depois leia o cântico de Maria, leia depois o cântico lá de João Batista falando de Zacarias falando a respeito de João Batista. Jesus veio para salvar, mas veio para julgar. Mas isso é um outro tema. Quem não se encontrar com o Cristo Salvador, se encontrará com o Cristo Juiz. A vinda de Jesus vem para salvar e para julgar. Fecha o parênteses, é isso que está dizendo esse texto. Vamos continuar. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu venho para julgar, mas se houver arrependimento, eu não vou ferir a terra com maldição. É isso que o texto está dizendo. Ora, mas João Batista estava pregando arrependimento. Acabamos de ler no texto que ele estava falando, arrependei-vos, produzi frutos de arrependimento. Aqui um outro parênteses. Arrependimento, ele começa no coração, mas ele necessariamente dá fruto. Ninguém se arrepende só no coração. Lembram que Paulo fala? Em Atos, vai produzir fruto de arrependimento. Fruto a laranja você não vê? O que é laranja? É um fruto. Nenhuma laranjeira dá uma laranja que ninguém vê. Vocês já viram isso? Então, o fruto de arrependimento também é alguma coisa exterior. Mas isso é um outro estudo. Mas mostrando o quê? Que João Batista estava falando, mostrem que vocês mudaram de mente. Arrependimento é mudança de mente. Então, mostre o que aconteceu internamente. Primeiro acontece internamente. Lembra do método de Deus? De dentro para fora. Primeiro Deus muda a nossa mente, para depois Deus mudar as nossas atitudes. É isso que João Batista está falando. Era esta a mensagem. Eles associaram. Peraí, ele está falando que o Messias vem, né? Deus disse numa das profecias que Elias viria. Então, se ele está pregando arrependimento para que Deus não julgue. Peraí, vamos juntar tudo. Isso é Elias. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 17. Falando aqui, Zacarias, né? O anjo falando com Zacarias sobre João Batista, e diz, versículo 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá adiante dele, aqui, atenção, por favor, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os... Aqui, o que significa converter o coração dos pais aos filhos, que está em Malaquias?
Aqui o anjo vai explicar para Zacarias: converter aos desobedientes a prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado para receber a salvação em Cristo. Nós estamos entendendo o que João Batista veio fazer. Mas o que é que nós queremos destacar aqui? Claro que isso devemos continuar nisso, mas o destaque aqui é vestimenta, é a mensagem da vestimenta. E ele diz assim: mas Elias, né, já veio no espírito e poder. João Batista veio no espírito e poder de Elias. E aí quando perguntam para Jesus no capítulo 3, abram lá, o capítulo 3 de 1 a 4 é a mensagem, né? Capítulo 3 de 1 a 14, desculpa. Aqui, se vocês quiserem ver a mensagem completa de João Batista, está aqui. E é interessante, vocês querem ver como o arrependimento é fruto? Vejam lá no versículo 10 do capítulo 3 de Lucas. Então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Eles entenderam que arrependimento não era só no coração. O que nós temos que fazer? E olha que interessante que o arrependimento, ele se aplica de forma diferente para cada categoria. Vejam lá. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos, os cobradores de impostos, para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Porque para eles repartir túnica é fácil, eles roubavam. Tanto faz, se quer repartir uma, eu reparto 10. Né? Eu extorqui as pessoas ali na conferência dos tributos, mas olha o que para o publicano. Respondeu-lhe: não cobreis mais do que o estipulado. Para de fazer o que vocês estão fazendo. E os soldados? E nós, o que faremos? Porque as 2 primeiras questões não afetavam, porque o soldado não tinha 2 túnicas para dividir, o soldado não tinha capacidade de cobrar mais do que o estipulado, mas os soldados, o que eles falaram? A ninguém maltrateis. Que interessante, mas isso é outro estudo sobre arrependimento extraordinário. Mas essa era a mensagem de João Batista. Mostre, né? Mostre a sua mudança interior, mostre a decisão que você tomou. Mostre exteriormente se você é de Deus ou não é de Deus. Opa! Esse tema é interessante. Se você é de Deus ou se você não é de Deus, quem falou isso lá em Reis? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, sigam Baal. Agora, se Deus é Deus, sigam a Deus. Sai de cima do muro. Essa era a mensagem de Elias. E o que acontece? Mateus 17:11, e os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, vem cá, me fala uma coisa, Elias vem, não vem? Como é que é essa história? Porque nós conhecemos Malaquias também. Mateus 17:11. Versículo 10. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Ele falou: por quê? Né? Está lá em Malaquias, vem, não vem? Por que eles falam que tem que vir antes do Messias? Por isso que eles questionavam se Jesus era o Messias ou não. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Mas, então, vamos ver qual que era a mensagem de Elias? 2 Reis, capítulo 1. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 1. Segunda Reis, capítulo 1. A mensagem dele, nós já vimos, né? Estava lá em 2 Reis 17, dizendo: até quando vocês vão ficar? Mas olha a observação que é feita de Elias, capítulo 1, versículo 8. Então lhes perguntou qual era a aparência do homem que lhes veio ao encontro e lhe falou estas palavras, né? Os mensageiros aqui voltando contra Acasias, enfim. E ele diz assim: eles lhe responderam: era homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: é Elias. Esse aí eu sei que é Elias.
essa vestimenta dele é própria de quem está levando o quê? Uma mensagem de arrependimento. Qual que é o nosso foco? É claro que a gente pode estender isso aqui para uma série de observações. Mas o nosso foco aqui é mostrar que a vestimenta tinha uma mensagem. Aqui era uma mensagem de juízo. E por isso era necessário arrependimento. Mas vocês perceberam a associação? Olha que interessante em Zacarias capítulo 13. Abram lá, por favor. Zacarias capítulo 13. Vejam essa vestimenta sendo usada também. Zacarias capítulo 13, versículo 4. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Ou seja, aqui Deus está chamando atenção aos falsos profetas, aos sacerdotes que faziam por dinheiro o que faziam. E ele está chamando a atenção, dizendo, naquele dia eu vou derrubar todos vocês. E não adianta vir com uma mensagem que não é verdadeira. E olha que interessante. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Os falsos profetas tentavam se vestir também para mostrar que a mensagem deles era uma mensagem verdadeira de arrependimento. E Deus está falando, vocês não estão falando de mim, o que é correto. Estão entendendo que a vestimenta de pelo tinha uma mensagem por trás? A mensagem de Elias é, tomem uma decisão, para de ficar em cima do muro. A mensagem de João Batista é, se arrependam, o Messias está vindo, o reino está próximo, tomem uma decisão e mostrem essa decisão. Nós estamos entendendo a relação dessa mensagem? Havia uma mensagem, pela roupa que eles estavam usando. Por que João Batista não se vestia como sacerdote? Porque Deus deu a ele uma mensagem. E essa mensagem era uma mensagem de juízo. Por isso que a pele era de camelo, de animal imundo. Os judeus entendiam muito bem esse tipo de figura, esse tipo de linguagem. Por que é que nós estamos vendo isso? Porque a roupa que vestimos leva uma mensagem. E Deus usa isso na nova aliança, no Novo Testamento, para nos mostrar. E é por isso que nós vimos o quê? Isso, nós vimos a vestimenta como função. Vimos a vestimenta como uma mensagem que ela leva. E agora nós vamos ver a vestimenta como forma. E a vestimenta como forma é um testemunho. Veja, aqui é muito importante. Eu disse domingo passado, e vocês perceberam que eu estou mais calminho hoje. Nós vamos bem devagar, nós vamos caminhar juntos. Nós vamos entender isso juntos. Vocês lembram que eu disse domingo passado que Deus deu às mulheres e as fez da forma com que as fez, para dar a elas o privilégio de testemunhar da obra e da pessoa do Senhor Jesus, sem falar. Pode até fazê-lo, mas principalmente o testemunho. Por quê? Porque Deus as fez belas. Deus as fez bonitas, Deus as fez graciosas, muito diferente de um homem, é ou não é? Claro que vocês concordam, né? O homem é feio por natureza, é ou não é? O homem é assim, mais ou menos assim, né? Mas as mulheres são belas, Deus as fez assim, Deus as fez para chamar atenção, Deus as fez de uma forma graciosa, Deus as fez assim, por um propósito. Se nós olharmos pelo propósito físico, vai se esvaziar todo o seu valor daquilo que Deus fez. Há uma verdade espiritual profunda por trás da forma com que Deus fez. Vocês, mulheres, porque nós estamos vendo um tema ligado a vocês hoje. É uma forma de testemunho. Uma pergunta. Considerando como testemunho, nós vamos ver isso nas Escrituras. Paulo testemunhava porque Deus o impôs? Não, Paulo, o negócio é o seguinte, a partir de hoje você vai ter... Não quero saber, Paulo. Não, mas eu não quero saber. Você vai ser você vai testemunhar daquilo que eu sou. Foi assim? Não. Por que Paulo testemunhava a respeito de Deus? Porque tinha acontecido algo com ele que havia transformado ele. E ele falava, eu não consigo ficar quieto.
Romanos capítulo 15, abram lá, por favor. Paulo fala o quê? Eu era o principal dos pecadores. Deus transformou a minha vida, Deus transformou quem eu sou. E olha o que ele diz no versículo 18 do capítulo 15 de Romanos. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras ou por obras. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, onde Cristo já fora anunciado, para não edificar, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido. Percebam, Paulo aqui está falando porque testemunhava, eu vou levar essa mensagem para todo mundo, porque eu quero, porque o amor de Cristo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, depois vocês anotem para ver. 2 Coríntios capítulo 5, 14, não anotaram, né? Mas vocês vão lembrar, não vão lembrar também. Diz assim, o amor de Cristo me constrange, não tem como eu não falar. Portanto, o que nós vamos ver a partir de agora é um convite às mulheres. Não é uma imposição. Deus mandou fazer isso agora, o que eu vou fazer? É um convite. Da mesma forma que é um convite ser discípulo de Cristo. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e o ser condicional. Como ele fala para Marta e Maria, se creres, verás a glória de Deus quando Lázaro morre. Como se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo, é uma condicional. Se com a nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor e cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, será? É uma condicional. Queremos ou não, Deus não vai nos pegar pelo colarinho para falar, você vai ter que agir assim. Deus vai falar, você quer? Agora, querendo, é do jeito de Deus, da forma de Deus, como Deus está mandando. É isso mesmo, a palavra é esta, como Deus está mandando, né? Porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. É Deus quem determina como deve ser. Não somos nós que devemos achar. Sabe por quê? Porque o testemunho não é daquilo que somos. Paulo não testemunhava daquilo quem ele era, tanto é que ele falava assim, isso, quem eu sou, eu considero esterco, que a palavra no original é essa mesmo. Eu considero absolutamente, quem eu sou não importa nesta situação, nesta mensagem. Quem eu sou não diz nada, porque eu sou alguém, hebreu de hebreus, né? Benjamim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Benjamim, segundo a lei, fariseus. Lembra? Quanto à lei, quanto ao rigor que há na lei, eu sou irrepreensível. E Paulo está falando, nada disso adianta. Porque o meu testemunho é de quem Deus é. E mostrar quem Deus é do jeito de Deus. Deus está dizendo, vocês vão mostrar quem eu sou. Eu vou dizer para vocês quem eu sou. Portanto, vocês vão levar uma mensagem de quem eu sou, não de quem vocês são. Nós estamos entendendo o que é testemunhar de Deus? É por isso que Atos 1,8 Deus fez o quê? Mas recebereis poder. Para que o Espírito Santo vem habitar em nós e nós temos poder? Para fazer o quê? O que diz o texto? Para ser? O poder que é dado ali é para ser testemunha. Sabe por quê? Porque eu e você não temos condições algumas de sermos testemunhas de Deus. Porque eu e você, o Deus é um Deus perdoador. Eu não sei quanto a vocês, mas é uma dificuldade monstruosa, é ou não é, nesse quesito? Deus é misericordioso. Deus é paciente. Não. Percebemos? Percebemos como não temos nada de Deus em nós? O Espírito precisou vir habitar em nós para que pudesse produzir através de nós quem Deus é. Por isso que vida cristã não é o que nós fazemos para Deus. Gálatas 2,20, é aquilo que o Espírito faz através de nós. É por isso que nós temos que nos ser enchidos pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque é a vida de Cristo em nós a partir de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Não aquilo que eu imagino que eu vou fazer para Deus. Nós estamos começando a entender o que é testemunhar a respeito de Deus. E Deus aqui, na forma da vestimenta, como testemunho de quem Deus é, Deus estabelece alguns formatos.
E é isso que nós vamos ver. Abram lá para 1 Timóteo, por favor. 1 Timóteo, capítulo 1. E esse texto começa o texto do capítulo 2 começa no capítulo 1, versículo 12. Me acompanhe aí, por favor. Nós vamos até o final do 2. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha a transformação, quem era Paulo, e que Deus em Cristo torna Paulo, para que ele possa levar uma mensagem. Versículo 17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vou testemunhar por aquilo que Deus me transformou. Vocês lembram que eu era? Do pecador principal. Eu perseguia, eu era insolente, blasfemo, eu achava, e lembram, eu não sei se vocês lembram, nós já falamos sobre isso, quando Deus fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? Vocês lembram disso? É uma referência do que Davi falou para Saul. E Shaul, no hebraico, tanto é que Atos diz que Jesus falou com ele em hebraico, porque Shaul em hebraico é a mesma pronúncia de Saulo, lá, mas isso é um estudo, eles eram da mesma tribo, enfim, isso é extraordinário. Mas para mostrar o quê? Paulo entendeu a mensagem. Paulo creu no Senhor Jesus, foi transformado, e ele falou, eu vou levar essa mensagem. Versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Eu tenho um ministério que é de testemunhar e levar essa mensagem. Timóteo, você também. E aí ele fala, vamos começar. Eu vou começar a explicar esse ministério. Timóteo, antes de qualquer coisa, capítulo 2, versículo 1, leiam aí. Antes de tudo, pois, vamos começar pelo começo. Portanto, antes de qualquer ação que você deva tomar, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Timóteo, eu e você, para levarmos esse evangelho, antes de começarmos qualquer coisa, vamos dobrar os joelhos e começar a orar por todos. Por quê? Porque eu e você não convertemos ninguém a lugar nenhum, mas é o Espírito de Deus que faz isso. Não é por força ou por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Vamos começar orando, Timóteo. A favor de quem? De todos os homens, mas, em especial, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. E aqui é uma referência de que, ora, se nós devemos estar sujeitos às autoridades, que as autoridades não nos impeçam de testemunhar. Portanto, vamos orar para a salvação de todos, inclusive das autoridades. Tudo bem? Estamos juntos até aqui? Isso. Vamos lá. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é agradável a Deus? Sim. Vamos começar pelas orações, intercedendo em favor dos outros. Aqui, diante de Deus, nosso Salvador, o qual, Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui eu preciso fazer um parênteses. Se você estiver ouvindo essa aula depois e agora, você tem que parar e ouvir de novo, para aqueles que ouviram, a pregação do Fernando de domingo passado. Ele fala a oração exatamente nesse aspecto.
Qual aspecto? Veja, é uma oração que, primeiro, nós vamos orar em favor dos outros, e segundo, para orarmos para termos o pleno conhecimento da verdade. Esse é o contexto de Colossenses, e Paulo está dizendo para Timóteo a mesma coisa. A nossa primeira oração é em favor de todos, que todos cheguem ao arrependimento. De que forma nós vamos fazer isso? Com o pleno conhecimento da verdade, que é o Senhor Jesus e a sua palavra. E aqui foi estratégico, eu nem tinha, é claro que eu não vou cronometrar o tempo, porque eu nunca faço isso, sempre atraso e adianta, aquela coisa toda, mas nós vamos para o intervalo na hora certa. Porque nós vamos começar um outro assunto, no mesmo contexto, vamos voltar rápido. 1 Timóteo, capítulo 2, terminamos aqui o que Paulo está dizendo de forma genérica. Então, vamos lá. Podem continuar aí, não tem problema, podem ficar com o café, só falem só um pouquinho mais baixo, mas não tem problema nenhum. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. E aí vocês estão pensando, não, mas vou esperar o sinal tocar. É que já tocou hoje. Eu me atrasei. Você está vendo como eu não vejo o tempo, mas não tem problema. Vamos lá. Dante, mas para você terminar, eu vou ter que correr um pouquinho. Isso, vamos lá. Versículo 2. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E paramos aqui, né? E paramos aqui em 1 Timóteo capítulo 2. E para dizer uma coisa, essa é uma mensagem que é um convite às mulheres, lembraram? Mas essa é uma mensagem que é uma advertência aos pais e maridos. Nós temos o dever de cuidar, se não depois leiam com calma Efésios capítulo 5 a partir do versículo 22. Nós temos o dever, biblicamente, de cuidar das nossas esposas. Cuidar no seu sentido mais amplo, inclusive amizades, inclusive relacionamentos, inclusive ações e decisões que elas devem tomar. Maridos, não sejam omissos, pais, não sejam omissos, nós seremos cobrados diante de Deus por isso. Se não, é um bom tema para você estudar. Um convite às mulheres, uma advertência aos pais e aos maridos, e um conselho aos jovens rapazes que são solteiros. Quer conhecer uma garota? Deixa eu te dar aqui um conselho. Conheça-a por dentro primeiro, e depois a sua aparência física. É importante num relacionamento, não tenho a menor dúvida. Mas por dentro é aquilo que vai perdurar pela vida toda. E uma das formas de você conhecer uma mulher por dentro é pela forma com que ela se veste. Que interessante, nunca tinha pensado nisso. Precisamos ler junto a Bíblia. Vamos lá, tudo bem? Convite, advertência e conselho. Onde é que você se enquadra nisso? Capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui, qual é a vontade de Deus? A salvação de todos, ok? Paulo começa falando de quem ele era, como ele se converteu e como Deus está usando ele, e aconselha Timóteo. E aí ele fala, vamos começar do começo, Timóteo. Vamos começar orando por todos, pelas autoridades, para que tenhamos vida tranquila, tenhamos liberdade para testemunhar, porque essa é a vontade de Deus, que todos cheguem ao arrependimento. Mas ele fala, como é que Deus fez isso? Como é que Deus fez isso? Deus fez isso, versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Portanto, Timóteo, a nossa mensagem que devemos levar é que a salvação é em Cristo e só em Cristo. E aí ele diz, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. É em Cristo, porque ele foi o único que morreu com condições de nos cobrir, com condições de derramar o seu sangue e pagar os nossos pecados. É por isso que a salvação é em Cristo. Nós estamos percebendo a lógica do raciocínio que Paulo está fazendo? O qual a si mesmo, versículo 6, se deu em resgate por todos. Olha aqui, por favor, atenção. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Tudo aquilo que eu falei até agora, nós vamos ter que testemunhar disso,
para todos os homens, inclusive as autoridades, que Cristo morreu para pagar os nossos pecados e nos resgatar e nos dar uma vida transformada, como fez comigo, blasfemo, perseguidor, e agora me transformou. Nós temos que falar isso para todo mundo, Timóteo. A todo tempo, de toda forma. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Para dar esse testemunho, Deus me designou ministro entre os gentios. Quero, portanto, e aqui ele começa a falar para todos nós. Quero, portanto. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Você lembrava disso? Faltou nessa aula de português, né? Uma conjunção conclusiva é assim, de tudo que eu falei eu vou concluir. Ok? Vamos concluir as premissas que eu estava falando? Agora, quero, portanto. Portanto, testemunho, Cristo é o Salvador, em Cristo a remissão de pecados, Deus quer que todos sejam salvos, e nós não morremos depois que nós fomos salvos, porque Ele quer nos usar a nossa vida, com o poder que Ele deu para ser testemunha, porque não é nós o que pensamos, mas é testemunha de quem Deus é, tudo bem? Então no poder do Espírito Santo, nós vamos testemunhar, né? Porque Deus quer que todos sejam salvos. E às vezes eles não escutam, por quê? Porque Satanás cegou o entendimento. Lembra de 1 Coríntios 4? Eles não conseguem escutar a respeito de Deus, mas eles conseguem ver a respeito de Deus. E Deus vai nos colocar no trabalho, na vizinhança, na igreja. Você percebe que Deus está nos colocando para sermos testemunha? Não é para ganhar dinheiro, para ser realizado profissionalmente. Deus está nos colocando para alcançar pessoas para o reino. Percebemos? E ele fala, então, baseado tudo isso, quero, portanto, conclusivamente, que os varões, homens aqui, eu e você, orem em todo lugar. É interessante que normalmente as reuniões de oração de igreja ou nas casas tem mais mulheres do que homens, né? Olha aqui e a minha e a sua responsabilidade. Sabe por quê? Porque a tendência do homem é achar que resolve tudo sozinho. Isso biblicamente chama-se arrogância e soberba. E Deus está falando, dobre o seu joelho, homens. Aqui é comigo e com você, pais, homens, maridos, jovens. Como é que está a nossa vida de oração? Em favor dos outros. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Isso tem que começar conosco. Só que esse contexto, ele vem no versículo 9 e diz, da mesma sorte o quê? Ao portanto se refere a quê? A conclusão de algumas premissas anteriores, que está falando sobre o quê? Testemunho. Mulheres, querem testemunhar acerca do Senhor Jesus e da sua obra, onde você mora, onde você atua, na sua vizinhança, com as amigas? Vamos ver a forma. Que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestiário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Um outro aspecto de testemunho. A mulher também aprende em silêncio. Essa palavra no original é calma, tranquila, a mesma de 1 Pedro, depois nós vamos para lá. Com toda submissão. Submissão aqui não podemos dosar pílula. Submissão é a mesma palavra que está lá em 1 Timóteo 3, quando fala que os filhos devem ser submissos aos pais. No grego é a mesma palavra. Não vamos amenizar, porque a sociedade pensa diferente, que nós vamos precisar adotar esses padrões. O padrão de Deus é o padrão de Deus. É claro que aqui é um outro estudo sobre submissão, sobre mulher amar como Cristo amou, deu sua vida, abriu mão em favor dela, é outra coisa. Mas as duas formas das mulheres testemunhar, sem palavras. É a forma como se veste e a forma como se relaciona, a quem ela deve submissão. Se solteira ao pai, se casado ao marido. É uma forma de testemunho. Isso aqui não é uma imposição. Não, mas eu não quero. Ok, aí preciso usar um outro exemplo que o Fernando deu, porque vocês viram que vale a pena ouvir a mensagem dele de domingo passado. Lembra de Alexandre o Grande, quando levou um soldado desertor chamado Alexandre? Alexandre o Grande ali ia visitar, ele falou, qual é o seu nome? Alexandre. O quê? Qual é o seu nome? Alexandre. O que ele é Alexandre o Grande? O grande imperador fala para aquele soldado desertor. O que ele fala? Ou muda de atitude, ou muda de nome.
Deus não nos impõe a sermos cristãos. Não quer assumir o que Deus está dizendo? Muda de nome. Agora, se chamar cristão e viver de uma forma que Deus está falando para não viver, cuidado. Cuidado, porque isso aqui, Deus na sua misericórdia, está permitindo tempos de arrependimento. Não vamos achar que Deus diz lá no Antigo Testamento, ele não toma o culpado por inocente. Não vamos brincar com coisas sérias, com o que Deus está dizendo. E a mulher aprenda de forma calma e tranquila, com toda a submissão. E não permita que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada do quê? Do engano. É só ler o versículo anterior. Através da sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação, com bom senso. Eu sei que nós deveríamos ficar aqui e nós vamos voltar para esse texto para olharmos cada palavra de como se vestir. No original, o que significa. E aqui eu quero destacar algumas questões. Versículo 6. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso, portanto, da mesma sorte, a todos, homens orando, mulheres, vestes e submissão. É isso que Deus está dizendo. Não, mas isso não está muito na moda. Sinto muito. Eu não consigo ler esse texto de uma forma para enquadrar no pensamento de hoje. Agora, deixa eu dizer, nós estávamos conversando com a Betânia aqui no intervalo. Nós estamos começando a entender por que o diabo está minando temas que falam do Senhor Jesus e que podem levar as pessoas a se converterem. Por exemplo, família. O que a sociedade fala sobre família? Ah, não, isso aí não tem problema, não. Imagina que você vai educar seu filho, imagina, pode ser qualquer de qualquer forma, é ou não é? Sabe por quê? Porque o casal e a família têm um projeto de Deus para testemunhar de quem o Senhor Jesus é. A unidade, o que Deus fala lá em João? Jesus fala, por que nós somos, por que eu quero ser um com vocês e vocês um comigo, e porque eu sou um com o Pai? Lembram dessa unidade? Para que o mundo veja e creia que tu me enviaste. Não é sem causa que o diabo está querendo destruir os casamentos. É porque essa unidade, que os dois são uma só carne, mostra que Jesus foi enviado. Por quê? Ser uma só carne de pessoas tão diferentes mostra que a mente foi mudada por alguém e dá para pensar juntos. Entendemos por que o diabo está destruindo o casal? Casais, prestem atenção. Você acha que a sua luta é contra carne e sangue? É contra principados e potestades. Homens, dirigindo os lares, nós precisamos ficar atentos aos ataques do inimigo. A gente pensa que nós estamos num parque de diversão, que nós vamos passar por esse mundo para se divertir. Há uma guerra espiritual e nós estamos aí. Né? Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante de um pregador dizendo, se nós ao acordar soubéssemos que nós estamos vivendo uma guerra, as nossas atitudes seriam diferentes. Nós estamos achando que eu estou aqui vivendo para alcançar o sonho da minha vida. Não é, não falaram isso para você. É por isso que o diabo, estávamos falando sobre isso, ataca tanto a moda das mulheres. Parece que não tem mais roupa, né? Se a saia não for curta, se o decote não for generoso. Mas aí vai ficar muito restrito. Vai mesmo. Da mesma forma que talvez nós tenhamos que sair do emprego em que nós estamos, porque para não desobedecermos o que Deus está dizendo sobre o trabalho, sobre ser honesto, sobre testemunhar do Senhor, vai mesmo. Talvez tenhamos que abrir mão daquela amizade. É isso mesmo, quer ser discípulo? Vai fazer a conta. Antes, quer ser discípulo? Faz a conta. Põe na ponta do lápis, vai ter que abrir mão? Vai. Eu vou ter que ter alguns prejuízos por talvez não aceitar determinados negócios? Vai. É isso mesmo? Ou estão dizendo ao contrário? Não, porque eu sou filho de Deus, eu vou ter prosperidade. É prosperidade biblicamente falando, é um outro tema para estudar, olha que maravilhoso. Nós estamos entendendo a seriedade desses assuntos? Isso não é uma coisa que nós vamos vir aqui domingo, ouvir algo, vai sair do... não, que bacana, eu estou na igreja com os meus irmãos. Cuidado. Cuidado, porque nós podemos estar ouvindo, a chuva está caindo, nós podemos ouvir ou para salvação ou para juízo. Tito 2.
E depois vamos para 1 Pedro. Dante, você falou que ia terminar, então não sei. Mas não tem problema. A gente deixa de dar algumas coisas que estávamos programadas, mais para o final. E o que nós estamos programados? Nós vamos ver um elemento sobre a criação, enquanto vocês estão abrindo para Tito 2. Sobre como é que as árvores recebem a seiva. Tem a ver com uma verdade espiritual profunda. Se der tempo, nós vamos ver sobre o dinheiro também. Por que Deus criou e fez o dinheiro? Tito capítulo 2. Versículo 1. Tu, porém, fala ao que convém a sã doutrina, quanto aos homens idosos, quanto às mulheres idosas. Versículo 4. A fim de instruírem as mais jovens recém-casadas. Mulheres idosas, como é que está o seu ministério em relação a isso? Jovens, a quem vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo as colegas que não sabem o tanto quanto você sobre os temas e não viveram ainda? Isso é um outro tema, tem um exemplo no Antigo Testamento muito interessante, mas vamos passar aqui. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Para que não envergonhemos o que Deus diz. Essa é a atitude das mulheres mais jovens. Estão me entendendo? Não, mas isso é sério. Mas é sério mesmo. Isso aqui não é do jeito que eu quero, da forma que eu quero, não, mas em casa é diferente. Não. Ou muda de atitude ou muda de nome. Cristão que leve o nome de Cristo e testemunha a respeito da sua salvação é do jeito de Deus, da forma de Deus, do modo de Deus. Estão me entendendo? Eu espero que isso esteja mexendo com você profundamente. 1 Pedro capítulo 2. Pedro capítulo 2, ele começa no versículo 9, aquilo que estamos querendo tratar aqui. A forma da vestimenta como testemunho. Vós, porém, capítulo 2, versículo 9 de 1 Pedro, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que objetivo nós somos tudo isso? Nós somos tudo isso com um objetivo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento. Proclamamos, também por palavras, mas proclamamos por procedimento. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Qual é o procedimento que Deus está usando Pedro para nos ensinar, que vai chamar a atenção das pessoas que falam como de malfeitores, e aquilo, quando o Espírito for lá e visitar, ele falou, opa, eu estou vendo o procedimento de fulano, e aqui eu acho que eu devo me arrepender. Por 5 submissões. A primeira dela está no versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição, a toda autoridade que é colocada sobre nós. Nós devemos estar sujeitos. É claro que nessa questão de autoridade, na pirâmide, o ponto final é Deus. Se alguma autoridade sobre nós falar para nós descumprirmos alguma coisa que Deus diz, a autoridade suprema é Deus. Mas dentro dessa autoridade, aqui, filhos, querem chamar a atenção do seu procedimento? Obedeçam aos seus pais. Alunos, obedeçam aos seus professores. Mas hoje na classe, o aluno chuta a professora. Então, você que nome que você leva? De cristão? Obedeça aos seus professores, ao diretor da escola, da faculdade, ao chefe no trabalho. Ele é seu chefe, Deus o colocou ali. Versículo 18. Servos, sede submissos com todo o temor aos vossos senhores, aqui no trabalho. No versículo do 21 ao 25, mostra uma submissão de Cristo ao Pai. Sofreu pelos nossos pecados. Portanto, primeira submissão às autoridades. Procedimento exemplar. Segunda submissão,
aos chefes no trabalho ou qualquer senhor que esteja sobre você. Terceiro, mostrando que Jesus foi submisso ao Pai. E é interessante no versículo 21 que diz, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Essa palavra, no grego, é hypogramon. É uma palavra usada para aquelas cadernos de caligrafia, vocês lembram? Que tinha o pontilhado e você tinha que fazer o A seguindo o pontilhado. É essa palavra no grego. O exemplo quer entender o que é submissão? Olhe para Jesus e siga esse exemplo. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faço o que eu quero, é o que o Senhor quer. Eu nem quero fazer isso aqui, o Senhor só me conhece, Deus. O Senhor sabe que eu não gosto desse negócio, que eu não quero, mas eu preciso seguir o exemplo de Jesus, né? Pega o seu caderno de caligrafia e vê o que Jesus fez e faça em cima. É essa a palavra no original. Senhor, eu não quero fazer, mas o Senhor está falando que é assim. Quarta submissão, capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede, portanto, igualmente submissas. Isso está dentro de um contexto de testemunho pelo procedimento. Da mesma forma que autoridade, governo, Jesus foi submisso. E depois vamos entrar nisso. E a quinta submissão está lá no capítulo 5, versículo 5. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Jovens aqui, é mais novo de quem é mais velho sobre você em determinado assunto? Se submeta a eles. Por quê? Porque Deus está dizendo que é assim. É tão simples quanto isso. Porque com esses procedimentos, nós chamaremos a atenção para falar que há salvação, há cobertura para a vergonha. Há salvação em Cristo, que o sangue derramado pode perdoar os pecados. Sem abrir a boca, sem falar nada. Há uma frase muito interessante, pregue a palavra, mesmo que às vezes você tenha que falar. Voltando aqui para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, para depois voltarmos para Timóteo. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos seus próprios maridos, para que, se algum deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento das suas esposas. Ao observarem o vosso honesto, essa palavra no original é puro, comportamento cheio de temor. Seu marido não crê no Senhor Jesus, comece a agir, pare de falar. Tá vendo? Você não faz nada, porque o pessoal da igreja lá é bom demais, mas você aqui não vai... Começa a agir, começa a mostrar. Ele precisa ver, ele não precisa ouvir. É isso que Deus está dizendo. Mas, continuando, como é que eu vou mostrar isso? Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, de um espírito manso e tranquilo. Vocês lembram a expressão em silêncio de Timóteo? Essas são essas expressões aqui, ó. Manso, mulheres, um espírito manso e tranquilo. Não sabe alguma coisa? Pergunte ao seu marido. Maridos, vamos estudar para que possamos instruir as nossas esposas e os nossos filhos. Deixa de falar, né? Às vezes o filho chega para a mãe fala assim, vai perguntar para o seu pai, né? E o pai ali, no sofá, muitas vezes, o filho pergunta, ele imposta a voz, engrossa a voz, fala alto, fala, vai falar com a sua mãe. E você está fazendo o que lá? Você é uma samambaia na casa, que às vezes muda de lugar, às vezes. Sempre está no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Nós somos responsáveis diante de Deus. Ou mudamos de atitude e assumimos o que Deus está dizendo, ou vamos mudar de nome. Porque senão nós estamos envergonhando o projeto de Deus para levar o evangelho para aqueles que não o conhecem. É tão sério quanto isso. Vocês viram que hoje eu estou bem calminho, né? Não estou correndo. Estamos indo juntos. Seja, porém, o espírito manso, pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram. Vocês sabem o que essa palavra ataviar significa? Se vestir bem. Se vestir adequadamente bonita. Olha que interessante. Não, preciso entender como é que se veste, então. Vamos lá, eu queria terminar esses textos hoje.
Se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós os tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. É claro que aqui tem um tema para os maridos, mas esse não é o nosso tema hoje. Mas maridos, continuem, viu? Há uma responsabilidade. E deixa eu trazer um aspecto importante aqui. Sabe qual é uma das responsabilidades que esse versículo 7, só um parênteses, diz? Sabe o que é vida comum do lar, essa expressão no original? Sabe qual que é? É de relacionamento íntimo. Você sabia disso? Você nunca estudou isso? Como é que você se relaciona com a sua esposa? Isso aqui é fundamental. Sabe por quê? Porque se não considerarmos as nossas esposas, as nossas orações serão interrompidas. Mas pera um pouquinho, oração é uma coisa espiritual. Você está falando de um relacionamento íntimo. Ah, que interessante, mas não é o nosso estudo, então a gente vai parar por aqui. Talvez eu coloque isso aqui um pouquinho para frente, para nós passarmos para os maridos. Olha como as coisas estão conectadas. É por isso que o diabo quer jogar uma bomba sobre os conceitos bíblicos. E nós estamos achando, né, a masculinização das mulheres. Isso é um projeto do diabo. Deus tem o papel para cada um de nós, porque isso é testemunho para aqueles que não o conhecem. Perceberam? Casais, filhos, família, há um projeto de Deus. Essas coisas todas criadas revelam verdades espirituais. Vamos entender as verdades espirituais que estão por trás disso. Senão nós vamos chegar no final da vida e falar assim, foi para isso que Deus nos fez? Não, Deus vai falar, não foi para isso, é que você ignorou todas as verdades espirituais que estavam inseridas dentro desse contexto. Pelo procedimento, qual o mais importante? Vestiram-se bem, adequadamente. Como se vestir então? Vamos olhar para cada palavra de 1 Timóteo, vamos voltar lá, por favor. 1 Timóteo. Capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2,4 diz que o espírito do anticristo é contra tudo o que se chama Deus. Se há um princípio bíblico que mostra uma verdade espiritual por meio das coisas que foram criadas, tenham certeza que o diabo vai atacar essa figura exterior. Portanto, qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Fiquemos atentos. O que é que Deus diz sobre determinados temas? 1 Timóteo. E vejam lá, primeira palavra, traje. Essa palavra no original significa roupas compridas e frouxas. Em sentido genérico, representa um comportamento não sensual. Mulheres, vocês são belas por natureza e vocês chamam a atenção. E Paulo está falando aqui, veja, o importante não é chamar a atenção pela beleza física. O importante é chamar a atenção pela beleza espiritual, pelo que está por dentro. E para isso, tire o foco. Vocês querem ver? Vocês já assistiram algum telejornal semana passada? Assistiram ou não? Qual era a roupa da pessoa? Não importa, né? Nem prestamos atenção, porque o que importava era a notícia. Portanto, se a roupa está chamando mais atenção que a notícia, cuidado, porque você não está levando a notícia. Os apóstolos usavam a expressão original grega, que significa traje, para referir-se ao comportamento geral. E aqui não é uma especificidade da roupa em si. Essa palavra tem um sentido genérico, um pouco mais amplo. Era alguma coisa para falar o seguinte, não coloque a atenção naquilo que é exterior. Aquilo não pode chamar a atenção mais do que a mensagem. Se aquilo está chamando a atenção mais do que a mensagem, é porque aquilo está inadequado. Aqui não vamos discutir tamanho, forma, jeito, roupa. Isso fica com vocês, com Deus. Mas vamos para os conceitos. Os conceitos a mensagem é mais importante. Bom, se a mensagem é mais importante, vamos se vestir de qualquer jeito? Não. Essa palavrinha decente no grego é cosmos. Inclusive, é a palavra que dá origem a cosmético. E cosmético significa, está relacionado a beleza. Diz assim, é a mesma de adorno, que está lá em 1 Pedro que nós lemos. É algo bem ordenado, simétrico, arranjado, bonito, belo. É belo de se ver, é bonito. Veja, eu tenho certeza que vocês muitas vezes são assim, e conhecem pessoas que são assim. Vocês já viram pessoas se vestindo que se olha e fala, mas que elegância, mas
Que harmonia! Que pessoa bem vestida, mas chamando a atenção muito mais pela forma do que pela especificidade, talvez, do corpo. Entendemos o que esse texto está dizendo? É belo, é bonito, é harmonioso, é gostoso de se ver. Cosmos. É só olhar para o universo e ver o universo, você vê bagunçado? Estrela batendo uma na outra, saindo faísca e cair. Você vê isso? Não. É tudo bem ordenado, é a mesma palavra. Cosmos é algo bem arranjado, é bem ordenado, é simétrico. Elegância bela e discreta. A verdadeira ideia aqui é que a sua atenção à aparência deve ser tal que ela não ofenda nenhuma classe de pessoas, para mostrar que a sua mente está supremamente fixada em coisas mais altas e mais importantes, e para não interferir nos deveres que ela deve, e no bem que ela pode fazer, gastando seu tempo desnecessariamente em adornos pessoais ou esbanjando aquele dinheiro para vestir que pode fazer bem aos outros ou negligenciando as propriedades de sua posição, tornando-se ofensivo para os outros. Mulheres, vocês sabem o que eu estou falando aqui, né? Paulo e Pedro, por exemplo, recomendam às mulheres especialmente que usem a moda e não sejam usadas pela moda, pois a maneira com que nos vestimos revela muito o que pensamos de nós mesmos e como gostaríamos de ser tratados. Jovens, procurando as respectivas companheiras. Portanto, as mulheres cristãs devem, de certa forma, criar a própria moda, testemunhando do seu bom senso cristão, que no original grego é cosmos, decência. Paulo as exorta a uma atitude marcadamente feminina, de bom gosto, sensibilidade, simplicidade, em contraste com o conceito da moda propagado pelo sistema mundial, que se envolve luxo, exibicionismo, sensualidade apelativa e muitas vezes falsidade. Modéstia, sentimento de acanhamento que preserva de conduta inconveniente. É uma reverência respeitosa. Essa palavra está usada lá em Hebreus 12, 28, em relação a Deus. Um temor reverente. E por fim, bom senso. Essa palavra bom senso é um autocontrole relacionado à sensualidade. Sobriedade especialmente relacionada às paixões e desejos. A sophorsne é, para os gregos, a liberdade que se alcança pelo domínio dos prazeres. A prática e o comedimento, diz Foucault, é o meio pelo qual os gregos adquiriam a liberdade. Através do uso correto dos prazeres, podia-se desfrutar deles, em vez de ser por eles comandados. Porém, com boas obras, como é próprio de mulheres que professam ser piedosas. Troquem o foco da vestimenta, do exibicionismo, da projeção pessoal, por algo discreto, por algo que testemunha acerca de uma salvação e de uma cobertura, de uma forma elegante, discreta, bela, mas não sensual. Porque isso é testemunho. Porque o foco da mensagem do telejornal não é a roupa, mas a notícia. A hora que tirarem os olhos de você da notícia e colocarem na roupa, talvez você precisa rever esse conceito. Mas a hora que olharem para você e falarem, deixa eu escutar o que ela tem para falar, porque eu estou tão admirado com essa forma que ela deve ter algo para me contar. Jovens senhoras, mulheres, que privilégio testemunhar da obra e da pessoa do Senhor Jesus sem falar uma palavra. Que as nossas roupas reflitam um comportamento não sensual, sendo elegantemente discretas e respeitosamente reverentes, demonstrando sobriedade e autocontrole quanto às paixões e desejos, para que sirva de testemunho da salvação em Cristo Jesus e a palavra de Deus não seja difamada. A roupa não deve se adequar à ocasião. Ah, mas eu estou aqui, é muito calor. Ao local, mas é praia. À idade, mas é jovem. Às possibilidades, mas eu não tenho recursos para ser diferente. Aos recursos, ao tempo, à moda ou à cultura. Mas ela deve se adequar à mensagem que nós queremos levar. Da mesma forma
que Elias e João Batista se vestiram de peles porque havia uma mensagem a ser levada. Mulheres, há uma mensagem que Deus quer usar vocês, aonde colocou, com toda essa beleza e graciosidade que vocês têm. Usem isso para a glória de Deus. Jovens, o tema é com vocês também. Jovens rapazes, querem conhecer as boas obras das garotas? Comecem a olhar como elas se vestem. É o primeiro indício de quem elas são e de como elas querem ser tratadas. Ah, mas a parte física é importante depois da aliança firmada. Da mesma forma que Deus faz, mas podemos ver isso. Eu vou colocar talvez para ver isso depois desse contexto que nós vimos. Dúvidas, perguntas? Poderíamos parar aqui, mas como nós temos mais alguns minutos, eu não vou liberar vocês antes. Mas eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. Podem se desconectar, como na outra aula nós vamos só introduzir o assunto da próxima. Mas se vocês quiserem se desconectar, fiquem à vontade com Deus aí. Tudo bem? Dante, mas tem muito mais sobre esse assunto, eu sei. É que não dá tempo, senão nós ficaríamos na escola brincar só com esse assunto. Nós temos que trazer os homens para esse assunto. Homens, nós somos responsáveis. Mulheres submissas se devem a homens que amem como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja primeiro ou as mulheres, ou a igreja foi submissa a Cristo primeiro? Quem veio primeiro? Quem veio primeiro? Então, homens, nós temos que estar primeiro nessa relação. Amar como Cristo amou. Mas Cristo morreu, nós estamos vivos de duas, uma, ou nós temos que entender isso, ou nós não amamos as nossas esposas adequadamente, porque nós estamos vivos. É que quando nós lemos Filipenses capítulo 2, nós temos que entender que antes a morte e morte de cruz é o último passo que Cristo deu, mas o primeiro passo foi abrir mão de quem ele era e da sua posição. Homens, Jesus, temos que aprender com Jesus. Ele é o líder da igreja, ele é o cabeça da igreja, mas ele veio para servir e não para ser servido. É o servo líder? Eu preciso entender isso para ser marido lá em casa, para ser pai lá em casa. Entendemos? Há uma riqueza, não ter prazer e não entender, não estudar. Se eu fosse vocês e nunca tivesse ouvido isso, eu ia para casa hoje, eu não ia almoçar, mas eu falei, não, eu quero entender, senão eu não vou almoçar hoje. Se eu não entender o que ele falou lá, tá desrespeito a mim, eu não sei, não é possível. Não é possível, eu vou ficar assim, não falem comigo. Aconteceu um episódio interessante uma vez, nós éramos recém-casados, e nós tínhamos um quartinho lá, pequenininho, casa de recém-casado, a gente tropeçava ali, né, se bobear, saía pela janela. Veja, uma casa pequena e tal, um apartamento pequenininho, e nós tínhamos um lugar em que eu falava, isso aqui é meu escritório, tem uma mesinha lá que eu fiquei estudando, e aí eu comecei a estudar uma vez, um dia à noite, cheguei em casa, vou estudar, vou ler a Bíblia, comecei a ler e comecei a ver sobre o descanso de Deus, que eu nunca tinha visto sobre aquele assunto. Eu falei, o descanso de Deus, eu comecei a ler Hebreus 4, o descanso de Deus é isso. Bom, eu só sei que lá pela madrugada, nem me lembro que hora era, a Carol vem, já tinha dormido e acordado umas 3 vezes, falou, bem, você não vai dormir? Eu nem olhei para ela e falei, hoje não. Vai dormir, dorme você, porque hoje eu não vou dormir, enquanto eu não terminar de ler esse negócio. Eu falei, não é possível que eu não sabia o que era o descanso de Deus. E Deus me mostrou aquilo, saltou os meus olhos. Se tem temas hoje que você ainda não descobriu, vai entender o que é o prazer na lei do Senhor, vai descobrir isso, é extraordinário. Cenas dos próximos capítulos. Xilema e Floema. Que é isso, Dante? Nunca ouvi falar, eu também nunca tinha ouvido falar. E Deus colocou na criação algo para nós entendermos como que eu e você devemos nos relacionar. Não, você não vai falar sobre isso, eu vou. E é o que, se alguém for da área aqui, né, da biologia e tudo mais, vai nos ajudar. Xilema e Floema, vá para casa pensando em palavras que você nunca tinha ouvido na vida. Né? Xilema é o transporte de água e nutrientes, é a seiva bruta das raízes para as folhas e depois para as flores e frutos, chama-se distribuição. E o floema é o transporte dos aminoácidos, açúcares e nutrientes, é a seiva elaborada das folhas para todas as partes da planta. Chama-se redistribuição. Oh, que interessante. Então, peraí, deixa eu entender aqui. Então, quer dizer que o xilema, já vamos terminar, só que a introdução, você precisa ir embora, não tem problema também, porque a gente vai repetir na próxima aula. Mas só para terminar, porque agora eu troquei de slide, eu só vou ler aqui. Vamos lá.
A função do xilema é conduzir a água e os sais minerais captados das raízes. É interessante que esse fluxo é unidirecional, é só de baixo para cima, e só leva a água e os sais minerais. É só de baixo para cima, é da raiz para as folhas. E as propriedades, as paredes, elas são tão espessas que elas conseguem sustentar a mecânica da planta. É por isso que a planta não cai. Por causa do xilema, que é algo direcional. Agora tem o floema, e o floema é a redistribuição. Olha que interessante, transportar os nutrientes orgânicos produzidos nas folhas. As folhas recebem a água e os sais minerais e transformam em glicose aminoácidos. Só que aqui, o floema, ele é um fluxo bidirecional. É folhas entre folhas. Opa, eu preciso entender esse negócio. Folhas e folhas que se alimentam de alguma coisa que receberam e foi transformado, e começa um a alimentar o outro. Sabe para onde eles direcionam? Para quem tem mais falta. Opa, comecei a entender algumas coisas que Paulo escreveu aqui. Propriedades ao fluxo da seiva é ativo, impulsionando por processo que envolve a pressão osmótica das células vivas. Nós vamos entender como é que nós nos relacionamos, recebendo a palavra de Deus, transformando e dividindo uns com os outros. Eu entendo Efésios capítulo 4, eu entendo ceia, eu entendo uma série de outras questões com algo que foi criado. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus pela Tua palavra. Ó Deus, sabemos que esse mundo que jaz no maligno busca destruir, ó Deus, as coisas criadas que falam do Senhor e da Sua obra em Cristo Jesus, de salvação e reconciliação. Pai, que voltemos aos princípios da Tua palavra e que o Teu Santo Espírito ensine a cada um aqui, novo nascido, diretamente, que possam reler e, ó Pai, em comunhão contigo, compreenderem o que o Senhor tem para cada um de nós. Pedimos estas coisas agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.